programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estou com Hebe Lag falando um pouquinho mais sobre um diálogo entre Darwin e Kardec. Bom, Hebe, como a gente pode então entender, né, como é que se processa então a nossa evolução como um todo? Considerando o espírito e a matéria. Sim. Bom, por um lado, na formação do nosso corpo entram as leis naturais. Então nós resultamos de um longo processo de evolução orgânica, né? E temos as nossas características hereditárias, né? Então, sob a visão assim mais materialista, se você olhar você só com um corpo físico, pode nascer muitas crianças com problemas e podem nascer crianças muito inteligentes, depende do seu conteúdo genético, né? E isso pode nos parecer uma injustiça, porque bebês nasceriam então com problemas, não é mesmo? Será que não haveria um modo de se melhorar a raça humana, de se melhorar geneticamente a raça humana? Não é mesmo? Então essa é uma pergunta que os cientistas se fazem e que estão procurando resolver por meio de uma série de tentativas. Agora, se você olhar para o lado espiritual, você tem uma explicação completamente diferente que te dá um sentido para as coisas, te dá um sentido para a vida, né? Se nós somos espíritos em evolução, o espírito encarnado, ele tem em sua constituição fatores hereditários que são necessários a ele, que vai produzir aquele corpo que ele precisa. E isso, em geral, à medida que nós evoluímos e desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, essa escolha pode partir, inclusive, de nós, né? A gente vê o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa progredir, isso depende do nosso nível de evolução. Então, a gente pode escolher o nosso corpo, as características hereditárias, e sempre acompanhado dos nossos amigos espirituais, né? Quando o espírito ainda não tem essa possibilidade de escolha, então os amigos espirituais escolhem, né, aquelas características que ele deve possuir. Então a escolha é feita o mapa genético da mãe e o mapa genético do pai. E num determinado momento em que eles se reúnem para o amor, né? Aquele espermatozoide escolhido é que vai alcançar aquele determinado óvulo com aquelas características para que aquele embriãozinho que vai se desenvolver produza o indivíduo com aquele corpo que ele necessita. E isso eu acho maravilhoso, isso eu acho lindo. Então, uma coisa importante, né? Milhares de espermatozoides existem, são lançados e todos numa velocidade, mas um único penetra o óvulo. Quando ele penetrou, o óvulo imediatamente forma uma membrana que impede outros de entrarem. Então você vê nisso a perfeição, né? A perfeição, vendo de um lado espiritual e um lado material junto, não só científico, a gente percebe a grandiosidade, a beleza, a bondade infinita de Deus, né? Ele fez tudo certinho para que a gente fosse o que a gente é e pudesse evoluir. Certo. Bom, então todas essas características, né, genéticas também, elas podem acompanhar a nossa evolução espiritual? Aliás, elas sempre acompanham, né? Então, aí o que acontece? Automaticamente, se você pega nos animais, um animal doente, provavelmente ele vai morrer cedo. No ser humano é diverso. Sim. Porque o ser humano desenvolveu muito mais a inteligência. Então, de certa forma, ele mantém essas características que às vezes a gente não gostaria de ter, né? Como doenças, né? Eu sou diabética, mas você vê a frequência de diabéticos é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso proporciona uma oportunidade para o espírito de passar por determinadas experiências e prosseguir na sua evolução. Então é possível a evolução material e espiritual concomitante, correr junto ao longo do tempo. Sempre foi assim, ela sempre corre de uma forma perfeita, né? Alguns morrendo mais cedo, alguns não deixando descendentes, mas não importa, alguns adquirindo doenças, mas com isso o homem desenvolve inteligência, desenvolve capacidade para estudar aquela doença, para desenvolver tratamentos melhorados, né? Hoje se fala em células tronco, né? Células que podem curar, né?
que podem ser somáticas ou embrionárias, que estão em estudo, mas as somáticas, que eu acho que são as únicas que vão funcionar, elas estão curando doenças. Então você vê que tudo resulta de um planejamento divino, né? Ele já planejou as coisas de forma que a gente evoluísse tanto do lado material como do lado espiritual, e que matéria e espírito se correspondessem de tal forma que uma pudesse agir sobre a outra no caminho da evolução do homem como ser espiritual. Com certeza. E Hebe, até o estudo, né, mais aprofundado, né, desses... é possível um estudo aprofundado pelos geneticistas, né, também levando em conta o lado espiritual, para não ficar apenas naquela dualidade, né, matéria, esquecer um pouco esse materialismo dualista. Né? É verdade. Nós temos, inclusive a ciência hoje está entrando por um caminho de espiritualidade. Isso foi deixado no campo científico mais ou menos no século XV, porque ela teve sérios problemas com relação às religiões, né, com seus achados. E então, ao longo do tempo, ela se separou, foi se separando, né? E a vida mesmo, né, daí a Revolução Industrial, as pessoas tendo que se lançar no trabalho, foi deixando a ideia de Deus um pouco para o lado. Mas hoje em dia isso está voltando, né? Hoje em dia está chegando nas universidades, né? Na USP, na Unicamp, existem grupos de pessoas, cientistas, pesquisadores, que já estão tentando levar a ciência espírita como uma disciplina para a universidade. Não sei se vão conseguir, porque tudo que é no começo é muito difícil de ser aceito, né? Mas estão tentando estudar o espiritismo como Kardec fez, de um modo científico mesmo, certo. Um modo planejado, para se chegar a alguma conclusão científica a respeito. Certo. Bom, Hebe, nosso bloco de entrevistas chegou por aqui. Você que está em casa já sabe. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, escreva para nós. Nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. O Darwin, quando ele lançou a teoria dele, ele coloca de maneira bastante clara e objetiva que ele explicava bastante dos mecanismos de evolução, mas não explicava tudo. E depois dele, outros cientistas vieram trazendo informações, alguns aspectos que foram complementados depois da descoberta dos trabalhos de Mendel. Os neodarwinistas conseguiram encaixar a questão da genética muito bem na teoria da evolução de Darwin, mas muita coisa ficou em aberto. Como o próprio Darwin havia alertado, haviam algumas lacunas na sua teoria que precisavam ser preenchidas. E ainda hoje elas não foram preenchidas pela ciência oficial. É por isso que ainda existe uma discussão bastante grande e há espaço ainda para que se discuta o criacionismo, não é? Em que se acredita que Deus criou tudo do jeito que é, dessa maneira que é hoje, e que não tem havido um processo de evolução, principalmente para o homem, né? Ainda existem aquelas pessoas que dividem o homem dos outros animais, como se o arcabouço biológico e as leis biológicas não fossem as mesmas. Entretanto, quando nós incluímos o conceito de reencarnação como um conceito biológico, a gente consegue entender, inclusive, por que um dos livros de André Luiz tem o título Evolução em Dois Mundos. Porque a evolução da inteligência, ela acompanha, ou ao contrário, a evolução da matéria acompanha a evolução da inteligência. Na medida em que se aprende, a inteligência ganha novos recursos e esses recursos vão sendo transmitidos para a matéria através dos mecanismos genéticos. E isso é uma coisa que está muito bem colocada no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. É uma coisa que vem junto com o conceito de encarnação e que complementa e fecha as teorias para o entendimento da evolução das espécies. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Ciência e Espiritualidade e espero também que vocês estejam aqui conosco no nosso próximo programa. Muito obrigado e até lá!